Queridos irmãos, mais uma tarde de Evangelho no Lar Fabiano de Cristo, nessa casa de amor, onde nesse dia nós nos reunimos para lermos um trecho do Evangelho e para comentarmos sobre este Evangelho em nossos lares. Nesse instante, então, em que faremos a leitura do Evangelho, nós agradecemos a esses amigos espirituais que nos acompanham neste trabalho de sempre, que adentram no nosso lar, nesse dia, nessa hora marcada, para fluidificar a nossa casa, a nossa alma e nos trazer as boas energias do plano espiritual. Então, para hoje, do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, item 14, caridade para com os criminosos, diz assim: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos. Se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a lei, considerais que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus, como vós os conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferires ainda mais severamente vos será aplicado e precisais da indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer como faltas leves considera. Então, meus amigos, essa mensagem nos faz refletir o quanto nós precisamos deixar de ocupar aquela vaga que nós mesmos nos damos de juízes da vida do outro, juízes das relações dos outros, de como seria melhor a casa dos outros se fosse assim. Nesse trecho do Evangelho, Jesus, os Espíritos amigos, nos convidam a termos caridade para aqueles que cometem algum crime, aqueles que se perdem em alguma instância nos comportamentos humanos, e que porventura, por um descuido ou por não estarem na mesma condição evolutiva que nós, acabam incorrendo em erros. E isso faz com que muitas vezes a sociedade os julgue, nós os julguemos enquanto espírita. E esse trecho do Evangelho vem nos trazer, nos clarear justamente que nós não temos o direito. Como na vida nós estamos em constante evolução, nós também viemos de um mundo, nós também viemos de algum lugar do passado, onde a nossa evolução condizia exatamente com a que condiz o criminoso de hoje, com a que condiz a evolução do criminoso de hoje. Então, meus amigos, é preciso ter caridade. É preciso ter amor ao próximo. Não estamos falando da hipocrisia de que reverenciaremos aos criminosos e de que com eles teremos a mesma relação que teremos com aqueles que são próximos, que nós amamos e que nos são tão caros. Não é isso. Mas também não é querer
pagar a maldade com mais maldade, desejando assim que esses tenham infortúnio, desejando assim que estes não sejam acolhidos por Deus ou que eles paguem com sofrimento. Nós sabemos que a vida nos dá, é uma lei divina, a lei do retorno. Então a eles já terão que expiar, eles já terão que reparar, embora aos nossos olhos isso possa não ser nessa vida e não possamos, talvez não tenhamos a prova ou estejamos ali para ver a expiação, podemos ter certeza que nada neste mundo é o acaso e nada passa sem que tenhamos que ser responsáveis pelos nossos erros, sem que tenhamos que reparar os erros que nós cometemos ou que a vida vai sempre nos dar este caminho. Quando nós erramos, somos obrigados de uma forma ou de outra a reparar. Então não é diferente com quem comete crimes, com quem encontrou um caminho errado. Haverá um momento na evolução, talvez não nessa, talvez não no tempo que nós desejaríamos, mas haverá um tempo que todo espírito que incorre no crime há de pagar no sentido de ter que responder, ter que se responsabilizar perante Deus. E nesse instante de reparação, ele terá também a oportunidade de evolução que nós já tivemos. Não sabemos de onde viemos, não sabemos em que crimes incorremos, não sabemos o que fizemos. A isto foi nos dado a graça do esquecimento, mas sabemos por instintos que às vezes nós exteriorizamos, como raiva, ódio, rancor, sabemos que esses sentimentos nos são familiares. Então, que nós possamos vibrar mais amor perante a violência, que nós possamos vibrar mais amor perante os cenários em que os irmãos são envolvidos pelo crime e se deixam levar por essa vida mais longe da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Que nós possamos ser iluminados, que nós possamos ter atitudes de compreensão, não de legitimação de maneira alguma, mas de compreensão que estamos todos em estágio de evolução. E que Deus nos intua sempre para que nós sejamos os semeadores de que não se paga o mal com o mal, que se paga o mal com o bem. Isto é dar a outra face. Então, este momento de reflexão sobre a questão da caridade para com os criminosos nos faz refletir de como nós temos que ter caridade para com aqueles que falham conosco, seja no trabalho, no lar, enfim. Todas as falhas, sejam elas mais graves, como os crimes, como aquelas cotidianas que nós convivemos, como nós precisamos melhorar e como nós precisamos nos autoeducar para cada vez mais lidarmos de uma forma mais cristã em relação aos erros dos outros. Então, o Evangelho vem sempre para nos auxiliar nesse sentido. O Evangelho, ele é um receituário de como caminhar para uma vida feliz. É um receituário que não exige o ingrediente de nós que ainda não temos, mas que exige de nós boa vontade para que caminhemos um passo de cada vez rumo à evolução, rumo à prática do bem, ao perdão e à boa convivência com todos os seres que habitam a Terra. Então, queremos agradecer por esta quinta de Evangelho no Lar,
agradecer a estes amigos espirituais que nos acolhem, que nos acerenam o coração e que abençoam o nosso lar. Queremos agradecer e pedir que permaneçam com sua paz conosco, hoje e sempre, na eterna gratidão de que somos herdeiros dessa felicidade do Cristo. Então, com muita gratidão, nós agradecemos esse plano espiritual que tanto nos dá pela vida, pelo amor que nos concedem a cada encontro. Que Jesus, que os Espíritos amados abençoem a cada um de vocês e dos seus amores. Que assim seja.